você abre os olhos e o mundo acabou. Não por uma bomba nuclear, não por um meteoro, mas por um vírus que domina o cérebro das pessoas, transformando-as em zumbis que devoram qualquer coisa viva que veem. Naquele mesmo dia, 3 pessoas de lugares diferentes irão testar os seus limites. Uma no Brasil, uma nos Estados Unidos e uma no Japão. Mas não será sua habilidade ou preparo que vai definir se ele vai sobreviver, mas sim onde ele está. Na verdade, a questão aqui é bem simples. A sua casa será o seu aliado ou o motivo para sua queda? Mas antes de começar, vamos esclarecer. Essas 3 pessoas não estão em lugares aleatórios, elas estão em casas típicas dos seus países. A arquitetura, estrutura e localização da sua casa é o que o ser humano médio do seu país possui. Elas começam com a mesma quantidade de água e comida, o suficientes para sobreviver ali por um tempo. Porém, se quiserem sobreviver a longo prazo, será necessário achar alguma solução para quando esses recursos acabarem. Os zumbis são lentos, eles não correm, não pulam. O que os torna perigosos mesmo é quando se agrupam e viram uma horda. O desafio dos 3 é sobreviver por mais tempo na sua casa. Para isso, vamos analisar 3 pilares primordiais para a sobrevivência nesse caso: contenção, isolamento e autonomia. No momento em que o caos começou, a primeira decisão foi quase instintiva: entrar em casa e fechar tudo. Não para se esconder por alguns minutos, mas para tentar criar uma barreira real entre o que estava acontecendo do lado de fora e o espaço interno da sua casa. A partir dali, a sobrevivência deixou de ser sobre reagir e passou a ser sobre limitar acesso, controlar entradas e reduzir o contato com a rua. Porque naquele instante inicial, antes de qualquer estratégia, tudo se resumia a uma única coisa: contenção. Lucas mora no interior de São Paulo, em uma casa térrea comum em vários cantos do Brasil. A casa tem um muro alto na frente, porta e portão da garagem metálico e poucos pontos de acesso. E essa configuração de casa é muito comum no Brasil por alguns motivos. Primeiramente, são os altos índices históricos de criminalidade, e isso acaba gerando naturalmente uma certa desconfiança no brasileiro em relação ao que está fora da sua casa. E o brasileiro, mais do que em qualquer outro lugar, constrói uma casa pensando especialmente na sua segurança. É como se tratássemos a casa como a nossa fortaleza. É comum no Brasil vermos casas com barreiras físicas logo na fachada, barreiras que evitam o contato direto com a rua. A casa de Lucas tem quartos médios, 2 banheiros, sala e cozinha integrada e um quintal no fundo, totalmente murado por muros altos. E esses muros altos, o portão metálico da frente e a ausência de contato da casa direto com a rua cria camadas de proteção na casa do Lucas, algo que é raro em muitos países. Mesmo sendo uma casa simples, Lucas não teria dificuldades em fechar a casa e controlar o acesso nesse primeiro momento de caos. O problema é que, apesar dessa segurança causada pelo muro, a visão que Lucas teria do lado de fora é zero, e isso pode ser um problema. Indo agora para Santa Mônica, nos Estados Unidos, a casa de Michael parece ser o oposto da casa do brasileiro. Michael mora em uma casa típica de subúrbio dos Estados Unidos. É uma casa térrea com um grande jardim frontal, sem muros e com a porta principal voltada diretamente para a rua. É aquela casa típica que nós somos acostumados a ver em filmes e séries. Diferente de nós brasileiros, os norte-americanos não têm a mesma desconfiança que culturalmente nós temos. Isso reflete diretamente no tipo de arquitetura de lá. E outro ponto é que os Estados Unidos têm uma forte cultura de bairro. Lá, a posição das casas e ruas são pensadas para que os moradores criem um senso de comunidade muito forte e se conectem rapidamente. Lá, é comum que os bairros possuam de tudo: escolas, supermercados, igrejas. Isso, além de deixar elas independentes dos grandes centros, fortalece demais a conexão das pessoas com o seu próprio bairro. É comum que os americanos, quando são perguntados de onde são, sempre citam o bairro onde eles moram. É um sentimento de pertencimento muito forte que eles têm em relação ao seu bairro. E por causa disso, a casa ela é pensada de outra forma. É como se a rua fosse uma extensão da casa, não igual o brasileiro que quer separar a casa da rua. Por isso, é comum nós vermos grandes jardins nas frentes das casas norte-americanas que são conectadas com a rua. A casa do Michael tem janelas grandes em todos os lados da casa, ambientes amplos e poucos elementos físicos de bloqueio para a parte de dentro da casa. E é por isso que o Michael provavelmente teria problemas nesse dia zero.
É uma casa fácil de acessar por não ter nenhuma barreira entre a rua e a casa. A casa de Michael se torna difícil de isolar nesse primeiro momento, porque ele teria que se esforçar bastante para fechar todas as áreas vulneráveis da casa. Ele teria que tentar bloquear com os móveis ou alguma coisa de dentro da própria casa. E isso demandaria um esforço bem grande e um tempo que talvez nesse primeiro momento ele não tenha. Em contrapartida, Michael teria uma visão excelente do que está acontecendo fora da casa. E isso pode ser um ponto positivo, porque Michael ele vai poder se antecipar em caso de algum acontecimento externo que impacte na sua casa. Mas indo agora para Osaka, no Japão, Ryuki mora em uma área urbana onde o terreno disponível é muito pequeno. Por isso, a casa de Ryuki tem 2 pavimentos. E casas com 2 andares no Japão é uma coisa muito comum por alguns motivos. Primeiro é que os lotes disponíveis para a construção lá são pequenos. Isso porque o Japão, apesar de ter um território maior do que a Alemanha, Reino Unido, Itália e vários outros países, 70% dele são áreas montanhosas ou vulcânicas, o que as torna não habitáveis. E isso acaba gerando uma escassez de moradia na área urbana do Japão. E essa escassez influencia diretamente no valor dos terrenos. Então, quanto menor o terreno, mais barato ele vai ser. Por isso, a maioria dos japoneses compram terrenos pequenos já pensando em construir um primeiro andar. A casa de Ryuki ocupa quase todo o lote e possui algumas particularidades. A parte térrea da casa fica com as áreas de uso diário, como sala de estar, jantar, cozinha, área de serviço, e deixa o primeiro andar para os quartos com uma varanda pequena em um deles. Do lado de fora, as casas elas ficam muito próximas uma das outras, quase coladas, e isso acaba causando becos estreitos entre uma casa e outra. E diferente da casa do Michael, a frente da sua casa não tem jardim. E a porta da casa do Ryuki fica praticamente abrindo para a rua. No caso do Ryuki, apesar da porta ser extremamente próxima da rua, o que é um grande problema para esse caso inicial, ele possui uma vantagem que os outros 2 não têm. Ele pode bloquear as portas e janelas pela parte de dentro da casa, subir para o primeiro andar e bloquear o acesso a ele, o que seria uma grande vantagem nesse primeiro momento de caos. O problema aqui é, se ele não conseguir conter a entrada de zumbis na parte térrea da casa, ele pode ficar preso no primeiro andar, e aí se ele não tiver levado suprimentos, isso vai dar ruim. Depois de fechar as portas, bloquear os acessos e limitar o contato com a rua, o problema agora muda completamente. Agora não é mais sobre impedir a entrada, mas sobre o quão bem isolada a casa consegue ficar. E aqui ainda não vamos falar sobre o quanto tempo cada um consegue se manter dentro da casa, mas o quão difícil é para cada um deixar sua casa impenetrável. Agora vamos falar sobre isolamento. Para tornar a casa impenetrável, Lucas ele precisa fazer pouco. Basicamente, reforçar a porta e o portão da garagem e bloquear as janelas da casa já cria uma barreira bem eficiente, porque mesmo que alguém tente ultrapassar o muro frontal, ainda não tem acesso direto com a casa. Então, no caso de invasão humana, dá para fazer algum mecanismo de defesa entre o muro e a porta da entrada da casa. Outro ponto forte para o brasileiro é o fato das casas do Brasil serem construídas com tijolo e concreto, fazendo com que seja extremamente mais difícil derrubar ou causar algum dano que deixe a casa vulnerável. O ponto fraco principal aqui é a ausência de visibilidade. Caso invasão ou uma horda de zumbis se formando na frente da casa, Lucas ele sempre vai ser pego de surpresa. Se alguém conseguir pular o muro, querendo ou não, já estará uma barreira a menos na entrada da casa. Agora chegamos na parte mais crítica da sobrevivência do Michael. A casa dele foi pensada para ser aberta, integrada com a rua, visualmente acessível. É como se a casa do Michael fosse tipo uma vitrine, bonita, aberta, iluminada. Mas em vitrine, se você tentar usar a força para entrar, você vai conseguir facilmente. Outra característica que pode ser determinante para a sobrevivência do Michael é que a estrutura da sua casa é feita no sistema wood frame. Basicamente, a matéria-prima da estrutura da sua casa é madeira. E as divisórias internas, as paredes internas, é feita no sistema de drywall, que é um sistema que usa como sua maior matéria-prima o gesso. Isso significa que a casa do Michael possui uma fragilidade que, por exemplo, a casa do brasileiro não tem, principalmente quando falamos de impactos repetitivos. O quintal do fundo da casa de Michael, apesar de ser enorme, pode ser um ponto extremamente crítico nesse momento de isolamento. Os muros que cercam o quintal dos fundos das casas norte-americanas, eles geralmente têm 1,80 m,
1,70 m, e essa altura ela não oferece nenhuma grande resistência em caso de invasão humana. E como geralmente são feitos de madeira, pode ser derrubado facilmente caso uma horda de zumbis se apoie nele. Isso significa um quintal inteiro vulnerável. Nesse caso, para tornar a casa impenetrável, Michael teria que trabalhar muito em muitos pontos da casa. A vantagem principal de Michael agora continua sendo a visibilidade que ele tem do lado de fora. Com a visibilidade privilegiada do lado de fora, ele pode decidir qual é a melhor hora para agir e qual é a melhor hora para ele se esconder. E isso pode ser uma vantagem que ajude ele a ganhar tempo. Já no caso do Ryuki, o isolamento ele acontece em camadas verticais. A casa já ocupa quase todo o lote, o que reduz espaços, principalmente nas laterais, de acesso para dentro da casa. Isso já elimina vários pontos vulneráveis. A estratégia principal no caso do Ryuki é subir, e isso é uma vantagem que só ele tem. Ao bloquear portas e janelas do térreo e se isolar no pavimento superior, Ryuki ele reduz drasticamente as formas de invasão, e mesmo que consiga invadir o térreo, ele estará seguro na parte de cima e pode pensar em alguma estratégia de defesa caso alguém tente subir ou os zumbis tentem subir nas escadas. Mas tem um problema. Digamos que Ryuki leve os principais recursos para o andar de cima e se isole permanentemente do andar de baixo. Em caso de invasão, ele realmente estará protegido, mas se não conseguir invadir, ele terá perdido metade da sua casa em vão. A casa do Ryuki tem pelo menos uma janela grande na frente, ou seja, se ele tentar utilizar o térreo sem se isolar permanentemente no pavimento superior, ele vai ter que isolar bem essa janela. No caso dele, o isolamento é uma parte bem radical. A casa, que já é pequena e não tem jardim, pode se tornar menor e mais sufocante ainda, dependendo da escolha dele. Porém, ela oferece um grau de segurança que as outras duas casas não têm. Depois de conter e isolar, sobra a pergunta mais difícil de todas. Não é mais sobre impedir a entrada ou sobre fechar a casa, é sobre o quanto essa casa consegue se adaptar a ponto de funcionar sozinha. Entramos agora no critério autonomia. A autonomia da casa do Lucas é limitada, mas possível de ser construída desde que alguns pontos sejam observados. O principal ponto positivo aqui é o quintal murado. Mesmo que não seja um grande quintal, ele permite adaptações que podem deixar a casa autossustentável para alguns recursos. Lucas pode coletar água da chuva com soluções simples de coleta. Ele pode usar o quintal como área de cultivo básico, podendo cultivar mandioca, batata doce, feijão, alguns legumes, verduras, hortaliças, enfim. Isso garante alguns macronutrientes necessários para Lucas sobreviver a médio prazo. Isso criaria um espaço funcional sem exposição direta para a rua, devido aos muros altos do quintal da casa do Lucas. Por outro lado, o tamanho da casa vai acabar limitando o estoque e a capacidade de produção. Definitivamente não é um espaço criado para gerar recursos, mas isso é algo que dá para improvisar tranquilamente. Lucas não se torna totalmente autônomo, porque no longo prazo ele vai começar a sentir falta de proteínas e gorduras que são essenciais para o ser humano. E a quantidade de recursos que ele poderá produzir no quintal talvez não seja o suficiente para ele ficar ali por muito tempo. Mas a casa permite reduzir a dependência externa, o que pode fazer com que Lucas não precise sair de casa por semanas e talvez até meses. Na casa do Michael, a situação muda bastante. Ela tem claramente o maior potencial de autonomia de todas, mas também o maior risco. Estamos falando do grande quintal nos fundos da casa, que é bem maior do que o brasileiro. Com esse grande quintal, Michael pode criar áreas maiores de cultivo, com mais variedade de plantio e maior capacidade de produção em escala. E além disso, Michael ainda pode usar parte desse espaço para armazenar recursos físicos, deixando a parte de dentro da casa desocupada para ser útil em várias outras coisas. O problema é que esse quintal precisa ser impenetrável, e para isso ele tem que ser reforçado a ponto de proteger de hordas de zumbis e de invasores humanos. Sem reforço no muro de madeira, qualquer tentativa de transformar o quintal em um espaço autônomo pode virar o maior fator de risco para a vida de Michael. Ele só se tornará autônomo se ele conseguir fortalecer o quintal. As casas de campo no Japão geralmente possuem jardins extremamente bonitos, grandes, com grandes áreas de cultivo e até lagos que são repletos de peixes. Mas, em contrapartida, a maioria das casas da área urbana é o extremo oposto disso. São pequenas e não possuem nenhum tipo de jardim ou quintal.
e isso acaba eliminando praticamente qualquer possibilidade de produção que o Ryuk possa ter. Mas veja só, culturalmente, o japonês é conhecido muito pela sua extrema disciplina e também pela sua capacidade de organização. E talvez seja esse a salvação do Ryuk, a gestão extrema dos recursos que ele tem. Sem lugar para cultivo e pouca possibilidade de coleta de água, o local, nesse caso, joga contra o Ryuk e força ele a ter um controle totalmente rígido do consumo dos seus recursos. Ryuk não consegue produzir, mas a sua maior vantagem pode vir do seu estilo de vida racional e organizado. No fim, nenhuma dessas casas foi pensada para um cenário extremo, mas quando tudo sai do controle, a arquitetura da casa começa a mostrar o que realmente ela prioriza. A casa do Lucas protege muito bem, mas limita a leitura do mundo. A casa do Michael oferece espaço e um potencial enorme, mas ela já nasce vulnerável para essa situação, exigindo que ele tenha uma ação extremamente rápida. A do Ryuk controla muito bem o espaço que tem, mas não permite nenhum erro e nenhuma expansão. Se eu tivesse que escolher alguém que eu acho que fosse sobreviver por mais tempo, eu escolheria o Lucas. Não porque a casa é perfeita, mas porque ela já nasce com a principal finalidade de proteger o morador da rua. E além disso, ela permite algum nível de autonomia que não exija grandes mudanças estruturais na casa. Mas agora eu quero saber a sua opinião. Em qual dessas casas você acha que teria mais chances de sobreviver? Você consegue pensar algum ponto que não apareceu no vídeo que é determinante para a sobrevivência deles? Se sim, comenta aqui embaixo. Se inscreva no canal, curta o vídeo. Estarei postando vídeos semanais, não só sobre esse tema, mas de temas variados. Então ative o sininho para quando for postado um vídeo você ser o primeiro a receber. Falou!